Olá pessoal, aqui que fala é o engenheiro agrônomo André Fultman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E agora eu estou aqui novamente diante da horta vertical, que vocês podem ver, para mais um vídeo da playlist da série da horta vertical, da fase dos cultivos. E o que vocês estão vendo hoje aqui, ó, que já está bem grandinho, está na hora de fazer o raleio, é a rúcula, gente. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a rúcula. Vamos lá? Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui a rúcula. Ela também tá aqui, ó. Foi todo mundo plantado no mesmo tempo. Então, ela vai para um mês agora. Tá indo para a quarta semana, pós-semeio. Vocês veem como ela cresce rápido, né, gente? Nessa fase que ela está agora aqui, como eu plantei de semente, tem que fazer o raleio. Toda vez que vocês plantam direto de semente, tem uma quantidade maior de semente, gente, vocês devem fazer o raleio. Ela está num bom ponto de muda, as plantas estão bem vigorosas e dá para aproveitar. Nesse caso eu não vou aproveitar essas mudas, gente, porque eu já estou com muita rúcula plantada aqui no caixote, então tem bastante. Então não vou reaproveitar, mas a dica é, gente, aqui vocês podem transplantar para um outro local ou até consumir. Se vocês plantam uma quantidade grande de muda, vocês podem consumir ela nessa maneira aqui, meio como uma baby leaf, que é aquela plantinha bem novinha, né? Não é como o microverde, que é recém-germinado, já é um pouquinho maior. Essa aqui ainda está um pouquinho maior do que o baby leaf, mas mesmo assim dá para consumir tranquilamente, gente. Então, assim como alface, chicória e as outras que eu vou falar, gente, também podemos optar por comprar muda e plantar ou plantar através de semente. No caso, vocês viram o plantio de semente, eu optei pela semente porque a rúcula é muito fácil, é muito rápido, então compensa o plantio por semente justamente pela facilidade de germinação dessa planta, tá bom? Os cuidados básicos, gente, da rúcula. Ela é uma planta de ciclo muito rápido, então a colheita da planta adulta é até 2 meses. Passou disso, ela já começa a querer pendoar e não fica muito legal, tá bom? Na nossa horta vertical, gente, a rúcula a gente pode colher o pé inteiro, dando aquele ciclo até 2 meses, ou ir colhendo folhas até que a planta fique velha e pendoe também, tá bom, gente? Depois que a rúcula pendoou, ela fica ruim, ela acaba morrendo depois. Não fica mais legal para o consumo. Beleza? E os demais cuidados, gente? Bom, primeiro, vamos ver. Vocês já viram o semeio, eu vou fazer o raleio, que é a última parte dessa etapa do vídeo. Distância entre as PETs, gente. Distância aqui entre uma PET e outra. Olha, a rúcula, ela é um pouco mais alta do que, por exemplo, a alface. Ela tem as folhas que tendem a ficar um pouquinho mais altas. Então, aqui vocês coloquem no mínimo 1,5 palmo de distância, né? Ó, tem 1 palmo, tem mais ou menos quase meio palmo aqui de distância do fundo de cima para baixo, beleza? 1,5 palmo a 2 palmos de distância para poder ter espaço para as folhas da rúcula crescerem, porque algumas delas vão ficar mais em pezinha, beleza, gente? Ela é um pouco mais alto do que ela é mais alto do que o pé de alface, então precisa ter um espaço um pouco maior entre a de cima e a de baixo, beleza? Eita, a cachorrada hoje tá demais, gente. Os bichinhos estão latindo muito. Pera aí. Prontinho. Agora, gente, falei da distância que elas têm que ficar e os cuidados gerais. Bom, cuidados gerais nela, né? Perto do primeiro mês, se você semeou, você tem que fazer o raleio. Então, você tem 1 mês a mais de cultivo se você semeou. Se você plantou de muda, gente, o cultivo vai ter 1 mês a menos. Ela vai levar de 1 mês a 1 mês e meio até o ponto final de colheita. Se você já plantou a muda, ok? E nesse tempo todo, gente, a gente tem que, claro, fazer as regas, ou seja, tem que estar sempre mantendo a sua PET úmida. Então, principalmente quando ela está mais nova, a gente tem que regar com uma frequência maior. E quando ela já está mais antiga, né, com 1 mês e pouco, já é uma planta grande,
a gente rega com um pouco menos de frequência, pelo menos uma vez por dia, tá bom? Normalmente pela manhã, para evitar queima nas folhas e essas coisas, evitar molhar à noite, principalmente se o tempo estiver muito úmido, molhado, tá bom, gente? A rega, lembrando, tem que ser o suficiente até escorrer, o ideal é que escorra, tenha uma boa drenagem, até que escorra o excesso de água no fundo, tá bom? Isso é importante. Adubação. Sempre, gente, como eu mostrei no vídeo, faça uma adubação bem forte, orgânica, de plantio, com uma fonte de nitrogênio, que pode ser o esterco, ou a torta de mamona, ou bocache. E uma farinha de osso também é sempre bem-vindo para fortalecer suas raízes nessa fase inicial, tá bom? Que é muito, a planta exige bastante fósforo. Então, faça uma adubação pesada e durante o crescimento da planta, após a primeira semana de germinação ou que você colocou a muda aqui, faça essas adubações de cobertura, que pode ser com adubos solúveis, gente. Você pode usar e é até mais fácil. No caso da PET aqui, é sempre melhor usar os adubos solúveis, aqueles líquidos que a gente dilui na água e aplica. Orgânicos, chorume, pode ser, ou bocache líquido aqui, sempre usando de uma parte para 10, ou seja, uma parte do adubo para 10 partes de água. Sempre essa diluição, gente, beleza? Pode ser também aqueles adubos que a gente compra, minerais solúveis em água, por exemplo, da Forte, hortaliças, que você dilui uma colherzinha na água e aplica na planta via rega ou pulverização. Ou outro adubo mineral também da sua preferência. Também os de liberação lenta podem ser legais para ser utilizados, gente, como por exemplo o osmocote 14-14-14. Ou o que tem mais nitrogênio também para esse tipo de planta funciona muito bem. Nesse caso, se a gente fosse optar por um adubo de liberação lenta, ele teria que ser colocado no início do cultivo, ou seja, quando você está preparando a terra para plantar. E depois não teria mais a necessidade da adubação, tá bom? Então essa adubação com esse tipo de adubo de liberação lenta seria até o fim do cultivo. Ele liberaria os nutrientes necessários para a planta até o fim do cultivo e a gente não precisaria estar adubando semanalmente com os adubos líquidos, tá ok? É só mais uma opção, gente. Calciboro. Sim, também é interessante a aplicação do calciboro aqui na nossa rúcula, tá bom? É bem interessante. Vou ligar a luzinha aqui, ó, que já tá ficando escuro. A gente aplicar o nosso querido calciboro na rúcula também, gente. Então, semana sim, semana não, apliquem o calciboro, intercalando com a adubação, caso você for fazer adubações líquidas semanais. Beleza? Agora aqui, gente, deixa eu só fazer o raleio aqui, vou deixar 2 mudas nessa PET. Tá? Poderia até deixar 3, mas é um pouco apertado. Quanto mais você deixar, menor serão as folhas. Se você deixar só uma, ela vai dar folhas maiores. Deixar 2, vai dar um pouco menor. 3, já vai dar menor. E assim sucessivamente. Bom, então, vou fazer o raleio aqui. Preciso das 2 mãos e já volto. Prontinho, gente. Tá feito aqui. Tá colocado. Já eliminei o excedente de mudas. Então, vocês podem ver, deixei apenas 2. Uma central e uma aqui mais no canto. As mudas estavam muito bonitas. E a rúcula, gente, é uma das queridinhas, né, de hortas verticais, porque ela realmente é muito tranquila de cultivar. A rúcula só tem uma única chatice, mas é uma planta assim tranquila, fácil. Só tem que ficar atento a uma coisa, gente: lagartas. A rúcula ela é muito sujeita ao ataque da curuquerê da couve, que é a mesma lagarta que ataca a couve. Pode também ser atacada pela traça das crucíferas, que é uma lagartinha bem pequenininha, verdinha, e que fura as folhas, gente. Mas ela é principalmente atacada pela curuquerê da couve, que é uma lagarta maior. Ambas são inofensivas, não queimam, a gente pode pegar com a mão e destruir. Então, gente, vocês podem controlar essa lagarta, que é a principal praga da rúcula, basicamente observando a sua planta, e ao primeiro sinal de ovinhos na folha, se você vê com o dedo mesmo, não precisa arrancar a folha fora, gente. Basta com o dedo você esmagar aqueles ovinhos ali e pronto, você fez o controle
dessas lagartas, antes que elas viessem a nascer e começar a comer as folhas, tá bom? Também os pulgões podem vir atacar a rúcula, e aí vocês podem controlar o pulgão com óleo de nim, usando a recomendação do fabricante, mais 10 ml de detergente neutro por litro, e aí vocês conseguem controlar muito bem os pulgões, sem estar precisando aplicação de nenhum inseticida, tá bom, gente? Mas bem cultivadinha, dificilmente ela dá praga. Até o momento aqui não apareceu nada nelas, mas eu tô sempre de olho também, tá bom, gente? Então, por hora é isso que eu tinha que falar sobre a rúcula. Volto ainda aqui nela depois. Falei desses cuidados básicos, mas a gente volta quando elas estiverem maior para um complemento, tá bom, gente? E falar mais um pouco de colheita, ok? Se gostaram do vídeo sobre a rúcula, gente, deem o joinha, se inscrevam no canal, ative o sininho e esperem as próximas atualizações da horta vertical e vamos cultivar, gente. Quero ver todo mundo com a sua horta vertical. Não importa se ela é sofisticada ou se ela é bem simples, o importante é as plantas estarem bonitas, como essas alfaces ou como essa futura rúcula aqui, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.